muito complicado. Dizem, enfim, a notícia, né, oficial é que não chegou, que não tiveram a pandemia lá, de que não Covid. teve. Essa informação extracurricular aí, o que nos diz? Então, eles testaram cerca de 3.500 pessoas no país inteiro. E dessas pessoas que Qual a população total? 25 milhões. Tá bom. Então eles testaram 3.500 pessoas mais ou menos. E desses testes, segundo o Estado, 0 casos. Porém, existem esses informantes, eles trazem informações de que houveram muitas pessoas que foram isoladas e que eles têm números diferentes de pessoas que entraram para o isolamento e de pessoas que saíram. Então, eles não sabem dizer necessariamente se as pessoas voltaram, se elas acabaram morrendo, o que elas tinham. E não tem não tinham. internet, não tem como conferir. Você não tem informação. Ou foram eliminadas. Você tá com vírus? Eu não sei se chega a tanto, mas eu diria que é muito pouco provável que não houvesse alguma pessoa contaminada. Sim. Por quê? Eles fecharam a fronteira no começo, entre janeiro e fevereiro, se não me engano, do ano passado. 80% do negócio deles é com a China. 85% dos negócios deles são com a China. Mais de 80% dos turistas deles são chineses. E a pandemia começou na China. Sim. Então, assim, era muito pouco provável que com essa fronteira aberta, entrando chinês, esses donju, eles fazem negócios, eles vivem na China mais do que na Coreia do Norte. Então, assim, é muito pouco provável que o vírus não tenha entrado lá. Sim. Então, o mais provável mesmo é que eles tenham abafado essas informações. Claro. A Cruz Vermelha, a OMS, eles têm grupos que trabalham lá, que são grupos de ajuda humanitária. Então, a Coreia do Norte, ela recebe ajuda humanitária até hoje. Impossível, o país é tão maravilhoso, eles não precisam. Pois é. E esses grupos de ajuda humanitária é muito interessante, porque eles nunca fazem nenhum tipo de discurso político contra o país. E por quê? Porque isso você fala, eles estão lá, eles estão vivendo, eles estão vendo, como que eles não vão falar isso pro resto do mundo? Eles não falam, e eles inclusive até falam que o país está ajudando, que o país está fazendo a parte deles e tal. Mas quando você vai conversar com alguém que já fez parte disso, e eu já vi entrevista de gente que já fez, fala que isso faz parte de uma estratégia, porque se eles falarem mal do governo, o governo põe eles para fora. Eles não e aí podem ajudar pessoas mais. vão morrer. Uhum. Sim. Então eles preferem, digamos assim, Passar um o pano, não entrar nessa seara e estão lá para ajudar e para salvar vidas. Uhum. Então, assim, eles... Tanto é que agora, por conta da pandemia, se eu não me engano, dos 16 grupos, acho que são 16 grupos de ajuda humanitária que tem lá, acho que, se eu não me engano, só ficaram 2. Eles saíram porque eles não estavam conseguindo trabalhar por conta da restrição que tinha, porque eles queriam ajudar, mas estava muito restrito, eles tiveram que ficar meses isolados como se fosse num QG em Pyongyang, sem poder sair, sem poder fazer nada. Então a gente vai embora, a gente não pode fazer nada. Sim. Então, o país restringe muito, muito, muito o acesso de jornalista. Então, por exemplo, uma das coisas que eu assinei lá no termo foi que eu não era jornalista e que eu não ia fazer nenhum tipo de trabalho jornalístico em relação a isso. E na época eu falei pro cara, falei, olha, eu tenho um blog, eu escrevo no meu blog. Falei, se é um blog pessoal, tudo bem. Então, assim, sinceramente, eu não sei dizer se as entrevistas que eu dei depois, porque logo que eu voltei, eu já dei uma entrevista logo em seguida para a Madeleine Lax. E foi muito legal, tal. E eu falei, na época ela estava... Não, ela ainda está, né? Na Gazeta do Povo, tal. Ah, é? E aí eu dei essa entrevista para ela, tal. E foi muito legal. Daí eu até fiquei na dúvida. Falei, poxa, posso ou não posso fazer isso, né? E vieram outras depois, tudo. E até hoje eu não tive nenhum problema. Eu, pelo menos, não.